Estou muito feliz aqui em compartilhar mais uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. E antes de começar, meu nome é Rodrigo, faço parte aqui, sou membro da Igreja Toque do Céu. E antes de darmos início à palavra de Deus, eu vou compartilhar uma mensagem de generosidade. E eu quero ler aqui o versículo de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E eu quero trazer para você, com uma palavra de generosidade, que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, Ele nos honra, meus irmãos. Tudo, mas tudo, exatamente tudo, nos é acrescentado. E foi assim que aconteceu comigo, né? Quando eu verdadeiramente encontrei a Cristo, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu mergulhei profundamente e continuo mergulhando na palavra e no ensinamento de Jesus, vivendo o propósito que Deus escolheu para mim. Então, sempre coloco em primeiro lugar as coisas de Deus. E eu vejo que minha vida tem se tornado simplesmente uma vida, em perfeita harmonia com aquilo que Deus planejou para mim e para minha família. E foi assim lá em 2016, mais ou menos 2017, quando eu mergulhei fundo, na palavra de Deus, no servir a Deus, dando as primícias a Deus, aqueles primeiros recursos que Deus me concedeu, que Deus me confiou. Eu entrei em uma empresa e eu era executivo comercial dessa empresa, de uma determinada seguradora, e eu simplesmente fui colocado lá e disseram simplesmente assim: olha, a gente não tem tempo nesse momento, porque era novembro, de te ensinar nada. Eu assumi o escritório aqui regional em Fortaleza, mas a gente confia na tua capacidade. Me entregaram o computador e eu fiquei com as assistentes. E ali, meus irmãos, eu estava há 1 ano já mergulhado no servir a Deus. E você sabe, comercial trabalha com vendas, com números. E eu passei exatamente 6 meses, e eu não me preocupei em pegar um telefone e ligar para ninguém para vender nada. Simplesmente tudo, mas tudo acontecia. E todos os meses eu consegui bater as minhas metas. E não me pergunte como. Era um escritório que estava no vermelho e a gente conseguiu colocar ele no azul, vamos dizer assim. E assim, meus irmãos, em 2 meses de trabalho, eu ganhei uma PLR que eu nunca recebi até hoje. 2 meses, para você ter ideia. Com 2 meses eu fui promovido, e eu não podia nem ser promovido, esperei um 3º mês para ser promovido, e com 6 meses ganhei uma campanha nacional com direito a viajar para Machu Picchu, no Peru, com um acompanhante. Eu levei até hoje, na época minha namorada, hoje minha esposa, a Emanuela. E quando eu olho para trás e vejo tudo aquilo que tem acontecido na minha vida, não tem outro motivo a não ser porque eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida e as demais coisas são acrescentadas. Então, que você possa também fazer isso. Coloque Deus, dê as primícias a Deus, nos ajude nesse momento. A igreja hoje passa por uma reforma do nosso prédio, do nosso templo, A gente está provisoriamente em outro lugar. Mas se você, nesse momento, sentir no seu coração de nos ajudar, você pode ver aqui no canto da tela, do seu lado direito, o QR Code, você direciona a sua câmera e você vai ter acesso ao nosso Pix, enfim, ao nosso relacionamento bancário e fazer a sua oferta como assim desejar e aquilo que Deus colocar em seu coração. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje fala sobre 3 sentimentos que todo cristão precisa desenvolver para que ele possa passar por diversas provações e continuar perseverante na fé e com o seu propósito de vida inabalável. O personagem bíblico e central do nosso estudo de hoje é Jó. E o livro de Jó, contém um relato de um homem íntegro, que permaneceu fiel a Deus, mesmo diante de tantas tribulações. Ou seja, a experiência de Jó, ela nos convida a fazer uma reflexão sobre perguntas difíceis a respeito das causas dos sofrimentos, da fragilidade da existência humana e os motivos para crer em Deus, mesmo quando a vida parece injusta. Então, o tema da nossa palavra de hoje é controlando as emoções. O ser humano, meus irmãos, na sua totalidade, sofre com diversas intempéries, em seu processo de vida e amadurecimento.
Sendo que esse processo não é apenas contabilizado de forma genética, ou seja, onde eu sou criança, me torno um adolescente, em seguida um jovem, passando pela fase adulta, onde aparecem aquelas responsabilidades, né? E logo me encontro numa fase onde eu estou idoso. E essa é a lei natural da vida e, de fato, geneticamente sim. Mas não é sobre esse processo que eu quero estar falando com você hoje. O ser humano, ele amadurece de fato quando ele passa pelas provações, quando essas provações surgem em nossas vidas. E a forma que nós conduzimos esse processo é o que vai determinar de fato se eu realmente amadureci ou não. A palavra de Deus fala em João 16:33 o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está nos alertando de que para seu desenvolvimento e para que o meu desenvolvimento possa acontecer, você e eu precisamos passar por turbulências. Sem essas turbulências, não amadureceremos e nem teremos como testemunhar as bênçãos e os milagres que Deus fez em nossas vidas. Ou seja, eu vou ser um cristão sem testemunho, aquele que não tem intimidade com o Pai. E é onde eu preciso me preocupar, em buscar cada vez mais a Jesus Cristo. Jó, ao acordar em um belo dia, ele se encontrou em quê? Em uma verdadeira turbulência, uma catástrofe em sua vida, né? Vários acontecimentos e notícias ruins, né, o tomaram. Vou ler aqui Jó, capítulo 1, no versículo 13 a 22, que conta o que aconteceu naquele dia em específico. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar a história. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse o seguinte: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Ou seja, em um dia só, Jó perdeu tudo. Notícias em sequência, sem tempo nem dele o quê? Dele processar as informações. Uma sequência de fatos que mudaria dali diante a sua vida, né, por completo. Mas nem assim ele atribuiu nenhuma culpa a Deus. Nessa história vemos que Deus e Satanás tinham intenções diferentes no processo de Jó. Enquanto Satanás queria abalar a fé de Jó, tirar a fé de Jó, Deus permitiu o sofrimento para provar a sua fé. Tem pessoas que não sabem por que estão passando por processos, e algo que precisamos entender é que as pessoas serão conhecidas pelos processos que passaram e não pelas vitórias e suas conquistas. As pessoas se conectam mais pela superação do que só pelas conquistas. Jó pode não ter merecido passar por todo aquele processo, mas porque ele se submeteu ao processo, nós estamos aqui hoje, milhares de anos depois, falando e contando essa história para que outras pessoas sejam encorajadas e também se submeterem a esse processo. Mas tem algo que Jó trabalhou muito no processo, foram suas emoções. E a primeira dessas emoções foi a ira, a raiva, né?
Diante de tantas perdas, Jó poderia ter se irado com Deus, ter blasfemado contra Deus. Mas ele simplesmente reconheceu que tudo o que ele tinha foi dado por Deus e que voltaria para o Pai sem nada. Ou seja, ter autocontrole, meus amigos, não é fácil. Eu mesmo reconheço que ter o autocontrole é muito difícil. Eu sou uma pessoa que tem um pavio curto. Eu sou um pouco mais acalorado, vamos dizer assim, né? Mas tenho aprendido cada vez mais com Deus, né, que ser manso de coração é muito melhor do que ter a razão. Principalmente para homens, né? Muito difícil ter esse autocontrole, mas com Deus tudo é possível. Agora imagina eu e você nesse momento agora, recebendo a notícia de que todos os seus bens foram tomados ou destruídos, seus filhos foram mortos, né? E que tudo ali tinha se acabado, você é acometido de doenças que não tem cura. Como é que seria a sua reação nesse momento? Como é que você reagiria a todas essas notícias, né? As pessoas ali ao teu redor, familiares perguntando, amigos, né? Quem é esse Deus que você serve, né? Eu imagino nesse dia o que Jó precisou, né, sentir e se controlar com todas as informações e notícias ruins que estavam acontecendo ali. Mas o que Jó tem disponível, o que eu e você tem disponível, é a promessa de Deus sobre as nossas vidas, né? E sabia que nenhum mal vai prevalecer sobre a nossa vida. E se esse mal sobreveio, é porque é para glorificar o nome do Senhor Jesus através daquilo que tem acontecido. E Jó sabia que sobre aquilo ali existia um propósito, né, de toda aquela tribulação. E ele esperou no Senhor calmamente. A segunda emoção que Jó precisou ter um autocontrole foi o vitimismo, né? Em momento algum, Jó ele se colocou no lugar de vítima, de não merecedor de tamanha provação. Não se colocou no lugar de santo, né? Logo se prostrou e reconheceu o senhorio de Deus. Jó não temia a Deus só pelo que Deus o proporcionava, a vida boa que Deus proporcionava a Jó. Jó, na verdade, reconhecia Deus por quem ele era na sua vida, né? Ele sabia quem ele era em Deus e o que Deus era na sua vida. Existem momentos em nossas vidas, meus irmãos, que nos colocamos em um pedestal de santidade que até Deus se confunde se brincar. Claro que Deus não vai se confundir, é uma brincadeira, né? Mas eu mesmo já estive nessa situação, né? Em um determinado dia, passando por tribulações, eu gritei alto, né? Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta tribulação na minha vida? O que é que está acontecendo? Por que eu preciso passar por isso? E simplesmente Deus me respondeu da seguinte forma: e o que foi que o meu filho fez para morrer na cruz por você? E, meus irmãos, nesse momento que eu recebi essa palavra, foi como um tapa de luva em forma de amor, em forma de carinho de Deus para comigo. E naquele momento Ele fez com que as escamas que estavam em meus olhos caíssem e eu enxergasse realmente o que Deus estava fazendo na minha vida. Então, precisamos entender que a palavra da semeadura existe, a parábola da semeadura existe sim, né? E que ela é real. O que plantamos, colhemos. E se eu estou plantando algo de forma errada, teremos o quê? Uma colheita de dor e sofrimento. Mas quando Deus está no controle de tudo, ou seja, dessa colheita, o processo se torna o quê? Uma escola, e você vai sair com a nota máxima para desfrutar de uma colheita duradoura e eterna. Mas quando você entender que as escolhas feitas por você o levará a viver uma vida de abundância ou perdição, você começará a desfrutar da verdadeira vontade de Deus. E quando você reconhece que as provações são culpas de suas má escolhas, não de Deus, o processo de aprendizagem se torna mais curto. Ou seja, eu consigo encurtar esse processo de deserto, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu tenho controle da dor. Você, nesse momento, vai ter duas escolhas. Ou reconhece e se posiciona, que foi o que Jó fez, ou você vai viver uma vida medíocre, onde o que você mais vai fazer é murmurar e Deus não vai poder agir. Por quê? Porque não houve um arrependimento e reconhecimento de seus erros. O terceiro sentimento, ou seja, a terceira emoção que Jó trabalhou foi a impaciência. A paciência ela está ligada à compreensão e à perseverança na fé.
significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em todo o seu caminho, tendo paciência, pois no momento certo você será recompensado com coisas boas. E na verdade, o que é paciência? Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo ele suporta situações desagradáveis, injúrias ou incômodos de terceiros sem perder a calma e sem perder a concentração. E Jó era focado naquilo que Deus tinha para a vida dele. O ato de ser paciente é considerado uma virtude, sim, e foi o que Jó teve durante seu processo de dor. Ele esperou com paciência no Senhor, que ouviu seu clamor e teve a resposta no tempo devido. Jó recebeu tudo de volta e foi recebido de forma em dobro. Então, quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus, e Ele agora faz parte de mim e de você, né? E a maneira com que nos aproximamos dele, a maneira que nós nos relacionamos com Jesus, lendo a sua palavra, colocando em prática os mandamentos e nos afastando daquilo que Deus, né, não gosta, né, que não agrada aos olhos de Deus, faz com que um amadurecimento ele surja. E começamos a entender que as tribulações nada mais é do que Deus tirando as coisas que o mundo nos deu e colocando aquelas coisas que Ele sim planejou para a nossa vida. E o mundo o que o mundo vai te proporcionar aqui, ele é passageiro demais, mas o que Deus te proporcionará é eterno, e isso é o que vale. E nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Talvez você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você esteja nesse momento afastado, né, dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer algo: a sua vida sem Deus é tribulação em cima de tribulação, e com Deus você vai encontrar o conforto e a vida eterna. Então fecha teus olhos, ora comigo, repete essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que tenho vivido uma vida cheia de plantações infrutíferas. Perdoa os meus pecados e faz de mim um vaso novo. Espírito Santo de Deus, faz morada em mim, me transforma e ajuda a passar pelas provações. Eu aceito o Senhor como Jesus, aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, se você aceitou Jesus pela primeira vez, coloca aqui no site, no chatzinho, eu aceito, ou então que você está se reconciliando. Amém, meus irmãos? Então, que você possa ter sido poderosamente abençoado com essa palavra e que nós possamos ter o controle de todas as nossas emoções em Cristo Jesus. Amém? Até uma próxima, em nome de Jesus.